senão pode destacar. Também apareceu bastante. Tem aparecido muito. Senão pode destacar, também é um que você não pode deixar de revisar. Gente, quando você fala em senão, simples, o raciocínio é bem simples. Você separa o senão quando for condição. Só separe o senão para condição. Só. O resto é junto. O resto é junto. Só separe o senão para condição. Separa o senão para condição. O resto é junto. Se não chover amanhã, eu vou à praia. Caso não chova, percebeu a diferença? Só. Pô, mas e o resto? O resto é junto. Desça daí, senão vai cair. Do contrário, junto. Ele tem um grave senão, um grave defeito, um grave problema. Junto. Eu não tive a intenção de magoar, senão de ajudar. Mas sim de ajudar. Junto. É tudo junto. Olha, ele recebeu, eu acho que uns 10 mil, se não mais, pelo trabalho. Talvez mais. Tudo, o resto todo é junto, colado. Você só separa o senão para a condição. Certo? Aí eu coloquei os outros exemplos aí. Não faz outra coisa se não reclamar, não se reclamar. Qualquer outro sentido é tudo junto. Qualquer outro. Se não for condição, é tudo junto. Beleza? Vamos lá. À toa, perdeu o hífen pelo acordo ortográfico. Né? Antes você tinha à toa com hífen, é para xingar, é um adjetivo. Né? Um homenzinho à toa, uma pessoazinha à toa, desprezível. Né? Agora, ele andava à toa pela rua, estava à toa na vida, ele andava a esmo, de qualquer jeito, de qualquer maneira, não tinha hífen, era advérbio. Agora é tudo sem hífen, todas as formas sem hífen. Vamos aproveitar essa questão do à toa e fazer uma observaçãozinha legal, questões que eu vi na FGV. A FGV já ganhou a licitação aí, o concurso, né, do TJ do Piauí, não foi? TJ Piauí FGV, confirmou. FGV, TJ do Piauí. Nós temos um tribunal com a FGV aí, né? Olha só, gente, nesse contexto de uso ou não de hífen, eu me lembro da questão da FGV trabalhando exatamente isso. Cuidado com a existência de algumas palavras que utilizam hífen nesse aspecto de substantivação, de adjetivação. Veja, uma coisa é eu dizer assim: a árvore tem uma casca grossa. Quando eu digo a árvore tem uma casca grossa, eu estou me referindo à espessura realmente, não é isso? Tá, estou falando do Suber mesmo. Tá aqui, tá, casca grossa, joia. Mas se eu disser assim, por exemplo, esse cara é muito casca grossa. Aquele homem é muito casca grossa. Veja a diferença. Quando você coloca, a árvore tem uma casca grossa, é realmente uma casca, uma capinha espessa. Mas quando eu digo, esse cara é muito casca grossa, ele é muito grosseirão, rude, mal educado. Percebeu? Então, aqui eu estou adjetivando. Em alguns casos, o uso do hífen é feito para adjetivar. Como nesse caso do à toa, que a gente está vendo aí. Era um homenzinho à toa. Então, esse à toa com hífen, nesse caso aí, porque o à toa, esse a é preposição. Então, o emprego do hífen com essas preposições sumiu do novo acordo ortográfico. A gente vai estudar isso daqui a pouquinho, o emprego do hífen. Mas o que você precisa entender nessa dinâmica aí é, eu posso usar o hífen nesse contexto. Ele comeu um pão duro. Ou seja, eu me refiro ao alimento realmente já velho, tal, vencido, o pão duro, um pão que estava duro. Mas se eu disser, esse cara é muito pão duro. Veja a diferença. Marcelo, então quer dizer que essas regras aqui são diferentes dessa regra do à toa? São diferentes. No caso do à toa, né, você tinha à toa, tal, essa coisa toda. Essa forma hifenizada, por exemplo, aqui, ela foi eliminada porque este a do à toa é preposição. É aquela velha história de preposição e tal, como você colocava aqui, né? Em forma contraída de preposição e tal, você colocava nessa questão do à toa. O interessante é que eu coloquei as duas situações, como advérbio, como adjetivo, mas você não pode esquecer. Aqui tem uma forma preposicionada, aqui não, são palavras inteiras. Pão é uma palavra, duro é palavra, são palavras autônomas, independentes, palavras mesmo. Casca, grossa. Aqui é contração de preposição, mistura de palavras com palavra. Então isso aqui não é palavra mesmo, a exemplo disso aqui. Aqui você usa palavras mesmo. Oi.
Se for conotativo, dependendo muito da expressão. Há muitas expressões que conotativamente são grafadas assim. Mão de vaca. Mão de vaca. Se for mão de vaca, piranga, sovina, pirangueiro, com hífen. Você está usando para qualificar. Então, quando for para qualificar a qualidade, nesse sentido, sim. Certo, gente? Então, cuidado, tá? Nesse contexto aí, você tem esse aspecto da hifenização diante de palavras compostas, né? Que vão ser adjetivadas, vão ser usados para adjetivos. Joia? Vamos em frente. A nível de, em nível de. Bora lá. A nível de, em nível de. Qual é a diferença? Pessoal, a nível de, só referência geográfica. A nível do mar, ao nível do mar, referência geográfica. As pessoas usam muito a nível de, para dizer na instância tal, né? Olha, mas a nível de governo, a nível de congresso, não é a nível, é em nível de. Se for em relação a extrato social, camada, grupo, em nível de, e não a nível de. Cuidado. Certo? Então, não, por quê? Do ponto de vista biológico. Porque a nível de membrana, a nível de organismo, a nível de célula, é tudo errado. É em nível de, não é a nível. Uma outra coisa interessante é a expressão grosso modo. Que as pessoas, sei lá, de forma inadvertida ou por vício mesmo de fala, elas colocam a grosso modo. Não é? A grosso modo, essa é a expressão correta. Não é a grosso modo. Não, porque a grosso modo não é a grosso modo, certo? Uma expressão como por gentileza. Gentileza é de forma gentil, é uma atitude cordial, cortês. Olha, você pode me fazer a gentileza de... Aí tudo bem. Eu estou fazendo uma atitude gentil. Por gentileza, por atitude gentil, é variedade linguística, variacionismo, não é uma expressão normativamente reconhecida. É vício de linguagem. Por gentileza, não. Você pode fazer uma gentileza, aí pode. Tá? É só vício de fala. Como a gente vai descobrindo as coisas, né, velho? Mas para eu sempre pensar que besteira. Pois é. Aí chega, cai na prova e aí, meu irmão, fizesse prova boa? Foi massa. Passasse? Não. Sei por quê. Acho que eu marquei errado o gabarito. Deixa que a gente marca o gabarito pensando que aquela resposta que a gente sempre ouviu seria correta e descobre que aquilo ali é um erro, um vício de linguagem e tal. E a prova pega exatamente nesses pontinhos, né? Vamos lá. Então, em nível de... Beleza. Para finalizar, emprego dos porquês. Vamos lá. Vamos fazer um resuminho esquemático aqui, né? Como a gente gosta de fazer. Facilitar seu estudo aí.
Bom, vamos lá? Vamos lá. Por quê? Junto e sem acento. Porque junto é conjunção. Porque junto é conjunção e eu uso em dois casos. Resposta e explicação. Resposta com valor de causa, explicação quando você trocar pelo pois. Por que você não veio? Aí o cara responde. Porque eu não pude, porque não deu, porque eu não quis. Esse porquê é junto e sem acento. Por causa disso. Tá, estamos estudando porque queremos passar no concurso. Estamos estudando pois queremos passar no concurso. Então, nesse caso aqui, você está explicando, justificando, tranquilo, você troca pelo pois. Esse pois também é junto e sem acento. Se for junto e acentuado, fica substantivado. O porquê junto e acentuado é substantivo, é sinônimo de motivo ou razão. Sinônimo. Eu quero saber o porquê de tantos problemas. Eu quero saber o motivo de tantos problemas. Eu quero saber a razão de tudo isso. Então, eu quero saber o motivo, a razão. Nesse caso aqui é substantivado. Agora, muito cuidado para não pensar que sempre o porquê será substantivado sempre que tiver o. Não é o não, eu posso ter qualquer palavra dessa. Eu tenho um elemento determinante. Pode ser artigo, numeral, pronome, adjetivo. Como assim? Artigo, você acabou de ver. Eu quero saber o porquê disso tudo. É artigo. Mas eu posso dizer também assim, olha, eu vou te dizer dois porquês. 2 é um numeral que está substantivando o porquê. 2 porquês. 3 porquês, 10 porquês. 10 motivos, 10 razões. 10 porquês. Eu posso usar pronome. Olha, os meus porquês só a mim interessam. Eu não quero saber os seus porquês, as suas razões, os seus motivos. Entendeu? Agora é um pronome que está substantivando, não é o artigo o. Olha, belos porquês, aqueles que você apresentou, hein? Belo é adjetivo. Percebeu? É adjetivo, mas mesmo nesse caso aqui, está substantivado. Então, quaisquer dessas palavras, pode substantivar. Por quê? Então, cuidado para não pensar que belo, porquê, só vai ser substantivo se tiver o na frente, o, não. Qualquer palavra dessa está substantivando. Por quê? Pessoal, porquê para separar, geralmente é pergunta. Todo porquê separado, né? Toda pergunta, vamos dizer assim, melhor. Toda pergunta com o porquê vai separar. Qualquer pergunta com o porquê separa. Marcelo, todo porquê separado é pergunta? É? Não, veja só. Cuidado para não confundir. Todo porquê separado é pergunta? Não, isso aqui não é pergunta, por exemplo. É separado e não é pergunta. Agora, se for perguntar, tem que separar? É? Sim. Se for perguntar, separa. Veja que é diferente. Parece o mesmo raciocínio, mas não é. Se eu for perguntar, tem que separar? Tem. Se for perguntar, tem que separar. Se for perguntar, tem que separar. Agora, toda vez que tiver separado é pergunta? Não, aí já é outra história. Toda vez não. Vamos lá. Por que separado e com acento? Você vai acentuar, geralmente, quando é fim de frase e oração. Pergunta ou não. Se for em fim de frase, pergunta. Você fez isso por quê? Você não veio por quê? Você faltou por quê? Fim de frase é mais fácil. Pergunta em fim de frase é light, é tranquilo. Fez isso por quê? Não veio por quê? Tem que ser separado. Por que isso, hein? A palavra porquê. A palavra que. Não precisa nem ser o porquê, não.
A palavra que, no final de qualquer frase, sempre será acentuada, sempre. Quando a palavra que termina, e detalhe, viu? Não é somente a palavra que, por que não? Se eu disser, você tem medo de quê? De que? Esse que tem que ser acentuado. De que? Para quê? Se você for digitar para quê, escrever para quê? Esse que do para quê tem acento. A palavra que no final de qualquer coisa é sempre acentuada. A palavra que no final de qualquer situação. Você falou o que? Acentuado. A palavra que encerrou a frase tem que ter acento. Nunca usei. Sempre errou, deu para perceber, né? A partir de hoje já sabe, vai sempre acertar. Você disse o que? Esse que tem acento. A palavra que no final da frase sempre acentuada, sempre. O que, para que, de que, com que, por que, encerrou a frase tem acento, tá? Aí olha um exemplo aqui da palavra porque, encerrando oração, mas não encerra a frase. Sei lá, chateou-se e não disse por quê, vírgula, mas eu desconfio. Mas eu tenho minha suposição, mas eu acho que sei o que aconteceu. Vamos supor uma frase assim. Veja que o porquê não está no final da frase. Que as pessoas às vezes rotulam o porquê assentado, fim de frase, e esqueceu por aí. Aí os concursos que adoram inventar situações, colocam uma situação dessa com uma vírgula. Mas aqui não está no final da frase, né? Não é final de frase. Final de frase ou final de oração também. Uma oração, outra. Saiu, chateou-se e não disse porquê, vírgula, mas eu desconfio as razões. Sei lá. Esse porquê aqui é separado com acento, porque eu encerrei uma oração e a coisa continua com outras orações. Cuidado aí, tá? Final da frase, oração. Por fim, porquê separado e sem acento. O porquê separado e sem acento está aqui, ó. Pergunta início de frase. Isso aqui você já conhece. Por que você não veio? Por que você disse isso? Por que aconteceu assim? Por que isso? Por que aquilo? É o porquê que você já conhece, light demais. Porquê no início da frase. Agora, no meio da frase, eu posso colocar o porquê em duas situações. Com pronome relativo, né? Sinônimo de pelo qual, pela qual, pelos quais. Ou então sinônimo de por qual também. Eu quero saber por que razão você não disse tal coisa. Por qual razão você não disse? Por qual também está valendo aqui, tá? Este é o caminho porque passo todos os dias. Este é o caminho pelo qual. O caminho porque eu passo, o caminho pelo qual eu passo. As dificuldades porque todos nós passamos. As dificuldades pelas quais. Esse porque é junto ou separado? Bora pôr junto ou separado? Com ou sem acento? Sim. Certo? Então separado e sem acento. Beleza? E aqui, com motivo ou razão. Nesse caso aqui, com motivo ou razão. Veja. Com motivo ou razão, subentendido ou expresso. Como assim? Lembra aquela cançãozinha de Tim Maia? Não sei por que você se foi, tantas saudades eu senti. Pronto. Quando você diz, não sei por que você se foi, o porquê é assim. Não sei por que você se foi. O que acontece? Perceba que nessa situação, você tem aqui, subentendido, logo depois do porquê, essa palavra motivo ou razão. O vocábulo motivo ou razão. Não sei por que motivo você se foi. Não sei por que razão você se foi. Sempre que houver motivo ou razão, vocábulo, motivo ou razão, subentendido, escondidinho, implícito, ou expresso, escrito mesmo, não sei por que razão, não sei por que motivo, escrito mesmo. Se houver uma dessas situações, por que isso aqui? Tá, motivo, razão. Marcelo, vê. Eu estou notando que aqui tem motivo, você colocou motivo ou razão. Aqui você também colocou motivo ou razão. Ih, rapaz, eu vou confundir tudo. Mas não. Uma questão é simples. Mesmo tendo motivo ou razão nos dois, aqui, você substitui, você troca. Eu quero saber o porquê, tira, troca. Eu quero saber o motivo, troca. A razão, ou um ou outro, você troca mesmo. São sinônimos. Aqui não, aqui você só acrescenta. Não são a mesma palavra, não são a mesma coisa. Aqui você pode acrescentar motivo, razão. Você subentende, você acrescenta. São palavras diferentes. No primeiro exemplo, mesma palavra, mesma coisa. Entenderam isso não? Certo? Câmbio? Beleza? Entendeu não? Vamos lá.
Motivo e razão são sinônimos de porquê quando ele tem acento. Por exemplo, ó, eu quero saber o porquê. Eu posso dizer muito bem, eu quero saber o porquê. Ou posso dizer, eu quero saber o motivo. Eu quero saber a razão de tudo isso, o motivo. Esse porquê juntinho com acento aqui é sinônimo desses caras. É a mesma coisa. Ou você usa porquê assim, o porquê, ou você usa motivo, razão, ou um ou outro, ou. Certo? Porque são iguais. Eu quero saber o porquê de tanta confusão. Eu quero saber o motivo, ou uma coisa ou outra, porque são iguais. Nesse exemplo aqui, ó. Não sei por que você se foi. Bom, tá aqui. Perceba que eu posso colocar depois aqui. Não sei por que motivo você se foi. Não sei por que razão. A palavra porquê, que agora está separada e sem acento, ela não é igual a motivo ou razão. São palavras diferentes. É como se a palavra motivo ou razão aqui ela estivesse escondida. Por que motivo? Ou então, você pode até escrever mesmo. Não sei por que. Escreve motivo, você se foi. São palavras diferentes. Numa, são sinônimos mesmo. Na outra, não. Entendeu agora? Legal? Beleza. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos dar um breakzinho. Você dá beber uma aguinha, a gente volta com o exercício, depois o emprego do hífen e segue adiante. Tá certo? Valeu, gente. Vamos lá.